sejam todos muito bem-vindos aqui do canal Criador Pro. Hoje na série Animais Exóticos e Oportunidades. Pessoal que nos acompanha nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, o pessoal que nos acompanha aqui no YouTube. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o seu link para todos os seus grupos de criadores. Nós vamos trazer um tema muito abordado. Quais são os responsáveis técnicos que a gente precisa ter para um criatório comercial funcionar legalizado? Aquilo que você precisa se preocupar em buscar junto aos órgãos ambientais e buscar esses responsáveis técnicos para conseguir o seu licenciamento ambiental. Hoje, por lei, todo criatório que se diz criatório comercial, que cria animais em cativeiro ou em ambiente doméstico, precisa ter um responsável técnico pelo seu criatório para poder comercializar e vender os seus animais. Tanto animais domésticos, exóticos e silvestres vão necessitar basicamente de um responsável técnico. Quais são esses responsáveis técnicos que a gente precisa e o que eles vão ser responsáveis e o que eles precisam fazer para que o seu criatório vire realmente um criatório comercial? Então, quais são? Primeiro, eu vou ter que ter os responsáveis se eu estou buscando fazer um processo de legalização, se eu estou buscando um processo de legalização junto aos órgãos ambientais. Se eu quero realmente virar um criador comercial, eu preciso fazer a busca pelo meu licenciamento ambiental junto ao órgão competente. Para cada categoria, para quem é criador de animais domésticos, para quem é criador de animais exóticos e para quem é criador de animais silvestres, existe uma série de projetos e você precisa que todos esses projetos sejam encaminhados aos órgãos ambientais e eles precisam ser assinados pelo responsável pela elaboração desses projetos. Então, todos os projetos técnicos devem ser encaminhados com sua RT de responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: biólogo, zootecnista ou médico veterinário. Lembrando que o biólogo está apto a fazer esse tipo de projeto, está apto a ser responsável pelos projetos técnicos, porque ele tem toda uma formação técnica dentro da área de biologia que o habilita, junto ao seu conselho de classe, que é o CRBio, a exercer esse papel junto ao processo de licenciamento ambiental junto aos órgãos ambientais. Zootecnista. O zootecnista ele é formado também para trabalhar com animais, com o projeto de manejo, principalmente de alimentação. Só que nem todo curso de zootecnista habilita você a ser responsável por projetos técnicos ligados à criação de animais domésticos, exóticos ou silvestres. Então, todo zootecnista que pretende ser responsável técnico por projetos de licenciamento, ele precisa fazer uma especialização na área, precisa ter registro no seu conselho, que é o mesmo conselho dos engenheiros agrônomos, né, de engenheiros agrícolas, e para você poder ter que o seu conselho libere você a ter essa atividade. Então, o zootecnista não é muito usual, porque ele precisa de uma formação complementar. E o médico veterinário também está apto, também fez faculdade, está apto a montar os projetos correlacionados aos projetos técnicos relacionados à criação, manejo, reprodução, doenças. Ele está apto junto ao CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, e ele pode assinar os projetos técnicos. Desses, o mais apto, o que está mais no dia a dia com a criação de animais exóticos e silvestres, a grande maioria dos responsáveis hoje são biólogos, tá? Os biólogos são as pessoas mais aptas hoje à elaboração desses projetos. Nós temos pouquíssimos médicos veterinários que atuam na elaboração de projetos e na assinatura de ARTs como responsável técnico por projetos. Não confunda, tá? Esse responsável técnico é para a elaboração dos projetos e dar entrada no seu processo de licenciamento ambiental. Esses projetos técnicos eles são necessários para que você consiga as licenças para que o seu criatório passe a ser um criatório legalizado, totalmente licenciado junto aos órgãos ambientais. Então, esse é o primeiro. Então, se você está buscando, pretendendo ter um criatório comercial, viver da criação de animais, investir dinheiro, comprar matriz, montar infraestrutura, uma das coisas mais importantes que você precisa é o licenciamento ambiental,
é buscar um responsável que vai fazer o seu licenciamento ambiental, que vai fazer todos os projetos técnicos necessários, assinados com a ART de responsabilidade técnica e saber fazer todos os trâmites junto aos órgãos ambientais. Esse é o responsável que você não pode abrir mão, tá bom? Depois, todo criatório comercial vai precisar apresentar aos órgãos competentes, aos órgãos ambientais, o projeto arquitetônico das infraestruturas e instalações do seu criatório. Esse projeto arquitetônico é um projeto arquitetônico muito parecido com os projetos arquitetônicos para a construção de prédios, onde se deve apresentar plantas baixas, plantas de corte, plantas de situação, perspectivas, vistas, para você conseguir a aprovação junto ao órgão ambiental. E esse projeto arquitetônico, com seus memoriais descritivos, cronogramas de execução, também deve ser assinado por um responsável técnico. Essas plantas, elas precisam ser projetadas dentro do que o órgão ambiental exige. Você tem que entregar as plantas completas, com memoriais descritivos e cronograma de execução, todas elas assinadas ou por um arquiteto ou por um engenheiro civil. Em alguns casos bem esporádicos, nós temos uma formação de projetistas habilitados por metro quadrado, que fazem cursos técnicos, que podem trabalhar para assinando projetos até tantos metros quadrados. Eles também estão aptos aos seus conselhos de classe e eles são aptos a poder assinar esses projetos arquitetônicos. Então, todo criador, se você já tem as suas instalações, você tem que verificar junto ao seu biólogo, ao seu responsável técnico pelos projetos, se as suas instalações estão corretas. Você vai ter que procurar um arquiteto, engenheiro ou projetista para fazer esses projetos técnicos exatamente como são exigidos para serem encaminhados. E essa pessoa tem que assinar esses projetos com uma ART. Então, aqui eu já tenho 2 responsáveis técnicos que eu preciso ter para poder fazer o licenciamento ambiental do meu criatório. Isso é válido tanto para animais domésticos, tanto para animais silvestres, quanto para animais exóticos, tá bom? E aí a gente precisa ter um médico veterinário. Se o seu médico veterinário ele não vai ser responsável técnico do seu criatório, o médico veterinário você vai precisar de um para ser um prestador de serviço. Que hoje a gente tem 2 alternativas para o médico veterinário, que são, você pode pagar o médico veterinário por mês, onde ele será responsável pelo seu criatório. Então, você vai contratar um médico veterinário para pagar todos os meses, para ele ser o responsável permanente pelo seu criatório, ou você vai contratar um médico veterinário como prestador de serviço, que ele vai vir executar visitas técnicas ou consultas periódicas ao seu criatório, onde você vai pagar ele por visita, por consulta, e não vai pagar ele por mês. Então, o médico veterinário, junto ao processo de licenciamento de um criatório comercial, ou ele vai ser o responsável total pelo criatório, ou ele vai prestar serviços quando for chamado. Hoje, a grande maioria opta por prestar serviços, porque sai mais custo, mais barato do que pagar o médico veterinário por mês para ser o seu responsável técnico pelo criatório. Então, hoje, mesmo você tendo um responsável técnico biólogo, você vai precisar de um médico veterinário para prestar serviço, tá? E o responsável técnico do criatório. Isso aqui é uma coisa obrigatória. Você vai ter que ter um responsável técnico pelo seu criatório. Se você vai criar animais domésticos, para você comercializar e vender, você tem que ter um responsável técnico. Os estados que facilitam um pouco a legalização de criatórios, tirando alguns animais de exóticos para domésticos, eles exigem um responsável técnico pelo criatório, que tem que ser médico veterinário ou biólogo. Tá? E pode ser os mesmos que assinaram os seus projetos técnicos lá atrás. E o responsável técnico, você vai pagar ele por ano ou por mês. Hoje, os mais procurados são biólogos, que o valor é mais em conta do que médicos veterinários. O zootecnista entra na mesma situação que a gente falou. Eles só podem assinar se eles estiverem aptos pelo seu conselho de classe e o órgão ambiental aceitar a RT de responsabilidade técnica desse zootecnista. Então, basicamente, a gente tem que ter esses responsáveis legalmente para que você consiga o licenciamento ambiental. Então, você precisa de um responsável técnico por projetos de licenciamento, projetos técnicos. Você precisa
arquiteto ou engenheiro para assinar as plantas arquitetônicas como responsável técnico, a infraestrutura do seu criatório. Você precisa de um responsável técnico pelo criatório e você ainda vai precisar, se o responsável técnico do seu criatório não for o médico veterinário, que o médico veterinário preste serviço, ele tem que entregar um ofício que ele vai ser prestador de serviço do seu criatório. Além desses responsáveis, é importante você ter uma equipe que vai auxiliar você no trato, manejo do seu criatório comercial. Alguns criatórios vão começar pequenos, não vão ter condições de contratar esse pessoal, e aí você vai ter que executar essas funções, mas criatórios de médio para grande porte vão precisar desses demais responsáveis, que são os tratadores, os pessoal de limpeza dos recintos, pessoal exclusivo para maternidades, que saiba fazer todo o trabalho de alimentação e cuidado de filhotes, o pessoal que é para o adestramento, lembrando que pode ser uma única pessoa, você contratar uma única pessoa que vai ser um tratador, vai ser da limpeza, vai ser o responsável pela maternidade, vai ser responsável pelo adestramento, pode ser uma única coisa. É importante você ter responsáveis também que façam a coleta dos exames laboratoriais, saibam fazer as extrações de sangue e a coleta correta dos demais exames que são necessários. E vários outros, né? Contador, pessoal que faz a parte de marketing, o pessoal que faz a parte de vendas, o responsável pelo transporte. Então, você tem que ter uma equipe muito bem elaborada. A gente falando assim, mas o criador ele não pode fazer tudo isso? Sim, mas isso sobrecarrega e conforme o criatório vai crescendo, você vai precisar ter essas pessoas muito bem treinadas, ou você e ser responsável por todas essas coisas dentro de um criatório comercial. Então, quais são os responsáveis técnicos que todo criador comercial tem que ter, principalmente para ele conseguir suas licenças ambientais e para ele ter um funcionamento e conseguir vender os animais, emitir guia de transporte, conseguir fazer com que seu criatório funcione corretamente, que seu criatório realmente cresça e se desenvolva, esse é o mínimo de responsáveis técnicos. Então, todo hoje o processo de licenciamento ambiental, a gente necessita de um responsável pela legalização, que vai executar todos os projetos técnicos e elaborar junto aos órgãos ambientais para licenciar o seu criatório. Você precisa de um arquiteto ou engenheiro para fazer as plantas arquitetônicas, memoriais descritivos e cronogramas de execução de obras, e você precisa de um responsável técnico pelo seu criatório. Ambos podem ser biólogos ou médico veterinário, são os mais usuais. Se você optar por um responsável técnico pelos projetos e pelo seu criatório como um biólogo, você vai ter que ter um médico veterinário prestador de serviços. Alguns estados exigem um ofício encaminhado pelo médico veterinário, até mesmo com a RT, para que ele seja um prestador de serviço do seu criatório. Aí você tem que acertar com o médico veterinário como é que ele vai te cobrar, se vai cobrar por mês ou vai se cobrar por visita. Eu aconselho sempre cobrar por visita. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Se você não deixou o like, deixa o like e compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas. Agradecendo do fundo do coração a presença de todos. Tchau, tchau, até a próxima.